Sejam bem-vindos e bem-vindas à série de Microlearning Reimaginando o RH na Era da Inovação Exponencial. Uma coprodução MIT Sloan Review Brasil e Único People. Eu sou o Murilo Giacomassi, Head de Operações Co-Branded da MIT Sloan Review Brasil e vou conduzir essa trilha de conteúdo. Mas antes de chamar o nosso primeiro convidado, eu vou dar um contexto geral sobre essa série. A aceleração dos movimentos de transformação digital e a nova relação dos colaboradores com as companhias para as quais trabalham trouxeram importantes desafios para as empresas. Um deles é encontrar talentos. Em um estudo da Accenture, feito globalmente, mais de 90% dos CEOs relatam a escassez de talento e falta de habilidades relevantes para o futuro do trabalho. Além disso, a visão que hoje os colaboradores têm do espaço que o trabalho ocupa em suas vidas também mudou. Um estudo recente da Work Monitor 2024 revela que as pessoas estão mais propensas a valorizar fatores como o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, a flexibilidade de horários e o apoio à saúde mental. As reviravoltas do mundo corporativo geram as mais variadas perguntas sobre o futuro do trabalho, e a maioria delas ainda sem respostas. Então, para obter respostas deste mar de dúvidas, eu vou receber hoje o Rogério Donizete Bandeira, Head de Payroll e Benefícios no Mercado Livre. Nesse primeiro episódio, chamado A Inteligência Artificial Chegou ao RH, vamos falar sobre os impactos e as oportunidades da tecnologia e do uso da IA na gestão de pessoas. Então, Rogério, seja muito bem-vindo. Para começar aqui, eu vou pedir para você se apresentar e também dar para a nossa audiência uma dimensão sobre o Mercado Livre, número de funcionários, onde vocês estão atuando e tudo mais. Legal, obrigado. Primeiramente, super um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa experiência. Obrigado pelo convite da MIT e da Único. Bom, sou o Rogério Donizete, eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação em MBA em Gestão e Planejamento Tributário, venho de uma carreira em empresas de consultoria, de auditorias, e recentemente tenho trabalhado no Mercado Livre, aí estou há 3 anos dentro do Mercado Livre. O Mercado Livre hoje tem aproximadamente 25 mil pessoas no Brasil, e quando a gente considera os números de toda a região, nos países da América Latina, entre Argentina, Chile, Colômbia, México também é uma parte muito forte do Mercado Livre, a gente já está lá em toda a região com quase 68 mil pessoas, então é um crescimento exponencial. Costumo dizer, quando eu cheguei há 3 anos atrás, eram 5 mil pessoas, hoje já somos 25 mil, então para crescer dessa forma exponencial, muita tecnologia, muita revisão de processo, muita mudança estrutural aí para crescermos exponencialmente junto com o Mercado Livre. Legal, então a gente vai ter uma visão não só brasileira aqui, mas também uma visão latam da coisa. Muito Legal, bom, sim. Rogério. E nesse cenário de inovação constante que você comentou, né, que o Mercado Livre vem fazendo, qual que é a estratégia da empresa para manter os funcionários sempre atualizados? Legal, boa pergunta. Como a gente cresceu muito rápido, a gente tem um mix muito grande de profissionais que adentraram ao Mercado Livre com diversas culturas, com diversos conhecimentos. Isso faz do nosso negócio ser o que é. E para isso a gente precisa, para alguns temas ou alguns assuntos, a gente está super conectado e condensado com os nossos propósitos. Então, para a gente manter todo mundo atualizado, para manter todo mundo na mesma linha do nosso alinhamento cultural, a gente tem diversas plataformas internas que, por muitas vezes, solicitam que a gente faça algum treinamento, alguma coisa específica para algum tema que a gente entende que seja oportuno para aquela pessoa, principalmente temas de liderança, principalmente temas do nosso cotidiano. E a gente também oferece uma grande e vasta base de informações internas para que sejam consumidas. Um pouco do mindset do Mercado Livre é o autoconsumo. Acho que todo mundo globalmente hoje, a gente tem tantas plataformas, a gente tem tantos meios de comunicação, a gente sempre busca primeiro o autosserviço. Então, primeiro eu busco o autosserviço de como eu conquisto, de como eu consigo essas informações, e claro que a gente vai norteando e vai dando ali na medida do que for necessário para cada um, aquela habilidade que tá ausente naquele nível, naquele perfil de profissional, a gente vai trazendo para ele, seja através de streaming, seja através de informações das nossas próprias plataformas internas. E falando agora sobre um tema que está permeando todos os negócios, né, um recorte recente no Brasil de uma pesquisa do Global Boston Consulting Group mostrou que 70% dos profissionais se dizem otimistas em relação aos impactos da inteligência artificial no trabalho. Mas apesar disso, 85% acreditam que precisarão de treinamento para aplicar essa tecnologia em suas funções, enfim, para saber como utilizar esse tipo de tecnologia e como fazer isso algo que realmente agregue no dia a dia deles. Como que o Mercado Livre tem lidado com isso e esse impacto da IA na rotina dos colaboradores? Assim, a IA chegou e chegou para ficar, né? Então a gente tem cada dia mais trabalhado nisso e não só dentro do RH, mas para linhas de negócio que a gente atua,
A gente vê muita IA sendo utilizada na parte de Customer Experience, a gente vê muita IA já dentro de mercado pago sendo utilizado também. A forma que a gente identifica isso é buscando, de novo, não só o autoconhecimento em plataformas, como as diversas espalhadas globalmente, mas também uma série de bootcamps que a gente tem aqui, principalmente para a área de tecnologia, onde ajuda a impulsionar muito o nosso negócio. Embora o tema hoje seja falando relacionado ao RH, e eu vou falar um pouco de alguns cases que a gente tem dentro do RH, a IA está conosco já há bastante tempo e vem sendo parte da nossa rotina. Então, às vezes eu sinto também que é uma coisa natural, assim como antigamente fazíamos curso de computação, hoje acho que meu filho com 4 anos já não vai precisar fazer mais esse curso de computação, porque ele já naturalmente vai aprender. E eu também acho que tudo como uma inovação, tudo como uma melhoria, tecnologia, o mundo tem se atualizado muito rápido e a gente tem aprendido muito rápido. Eu imagino que também vai ser uma coisa muito natural daqui a alguns anos, a IA dentro do nosso cotidiano. A gente vai até, pô, mas ninguém usava isso? É tão simples. Eu imagino, eu sou entusiasta de novas tecnologias, e eu imagino que isso vai, sim, entrar dentro da nossa rotina, quando menos a gente perceber, ela já vai estar alojada dentro da nossa mente. Legal, Rogério. E falando sobre essa questão de diferentes públicos, né? Você até fez um paralelo aí com a geração, né, do seu filho e tudo mais. Dentro do Mercado Livre, vocês têm que lidar com diferentes perfis de público interno, hierarquicamente, enfim, posições operacionais, posições mais executivas. Como que vocês adequam as tecnologias para esses diferentes públicos? Legal. De fato, a gente tem um público muito diverso aqui dentro do Mercado Livre. A diversidade e a inclusão é a nossa pauta. A gente está sempre muito conectado com o tema. Hoje o Mercado Livre ele é um grande ecossistema também, né? Onde a gente está falando não somente em níveis hierárquicos, mas também em linhas de negócios diferentes, né? Então, dentro de Mercado Livre a gente tem Mercado Pago, que é como tiver são públicos diferentes, são executivos de uma linhagem diferente. A gente tem toda a parte de marketplace, que são públicos bem diversos do que Mercado Pago, por sua vez. Temos toda uma área também de envios, que cuida de toda a logística para que os pacotes cheguem às casas das pessoas. E tudo isso permeia por uma vasta quantidade de profissionais de tecnologia. Hoje no Brasil a gente deve ter aproximadamente 3.500 pessoas só de tecnologia. Então, são públicos diferentes, são skills diferentes, são gerações diferentes, e a gente tenta sempre ter uma visão escalável. Então, toda tecnologia, tudo que a gente tenta implementar, tudo que a gente tenta alavancar dentro do Mercado Livre, a gente olha uma visão 360 para que essas tecnologias atendam não somente um business. Então, ela tem que atender Mercado Pago, ela tem que entender toda a parte de envios, ela tem que entender marketplace. E não só isso, não só Brasil, até de uma virada regional. A gente sempre tenta escalar isso de uma forma regionalmente, e para isso a gente faz muito case, a gente faz muita POC, a gente faz muito estudo de case, até chegar na conclusão daquilo que mais se adequa a todas as gerações, a todos os perfis e a todos os negócios que são impactados. Então, claro, a gente tenta standardizar talvez aí entre 70% e 80% das soluções, da forma que a gente lida com os nossos processos, tecnologias e tudo mais. E aquilo que for realmente essencial e seja necessário a gente fazer alguma customização, seja pelo nível de atendimento ou seja por uma questão de uma unidade de negócio, a gente adequa isso. E aí, quando a gente faz todo esse mapeamento, a gente vê todo um perfil diferente entre as posições. As pessoas que têm um conhecimento ou uma hierarquia maior talvez tenha uma linha de raciocínio diferente das lideranças mais jovens, e isso acho que é o grande barato do Mercado Livre, a gente confrontar todas essas ideias, da ideia da pessoa que talvez tenha um pouco mais de tempo, que já passou, tem várias experiências, e aí você vê em toda a força, toda a jovialidade das pessoas, dos líderes mais novos, impulsionando a agenda com outro tema, e acho que esse mix é muito bom. A gente costuma dizer aqui que nada está escrito em pedra, então muitas vezes a gente define alguma coisa com base nos dados que a gente tem na nossa informação naquele momento, e está tudo bem se a gente tiver que trocar 3 meses depois. Isso é muito pelo saber escutar e saber respeitar as opiniões diversas, e principalmente entre níveis hierárquicos diferentes e também por toda uma geração diferente que impacta diretamente o nosso negócio. Essa diversidade não só hierárquica, mas de gerações e também de diferentes experiências, né? Não só pessoas que trabalhavam ou que trabalham com esse tipo de negócio no Mercado Livre, que vem do mercado. Eu acho que isso é legal, porque isso dá uma riqueza também, não só a possibilidade de testar coisas novas, mas também possibilidade de trazer novas ideias, oxigenar mesmo
o negócio. Quando a gente fala em gestão de talentos, né, a gente tem ali os investimentos em IA, enfim, toda essa questão que a gente comentou ali, algumas questões atrás sobre investimentos em treinamentos para as pessoas estarem preparadas a lidar com IA. Mas no contexto geral, eu queria que você compartilhasse com a gente como que a IA está sendo utilizada no Mercado Livre, não só na frente de RH, de treinamento, no dia a dia dos colaboradores, mas também para os consumidores, né, para as pessoas que utilizam as aplicações, utilizam os serviços do Mercado Livre. Ah, legal. Acho que a IA já está com a gente já há bastante tempo. Claro que é uma coisa gradativa que vai chegando e vai estandarizando para os outros departamentos. Então, a gente aprende muito internamente também, isso é muito legal. Então, a IA vem sendo utilizada, por exemplo, na área de Customer Experience, onde a gente tem uma quantidade muito grande de colaboradores fazendo um atendimento aos nossos compradores ou aos nossos sellers, e muita coisa desenvolvida foi feita em IA, foi muito legal. Então, a gente aprendeu também com essas tecnologias, com como a gente atendia o nosso público externo, e a gente estandarizou isso para dentro do RH. Então, como que eu atendo também no nível de excelência que o Mercado Livre atende as pessoas, os seus consumidores, ou atende os seus sellers, como que eu atendo os meus colaboradores também? Então, a gente aprendeu muito com cases que já tinham sido testado, aplicado, e estavam dando sucesso dentro da área de Customer Experience para dentro de casa. Então, a gente implementou uma série de tecnologias também dentro do nosso bot. A gente tem um bot chamado People Chat, que as pessoas acionam esse aplicativo para tirar dúvidas, fazer solicitações, fazer movimentações, fazer uma série de serviços que antigamente no RH mais tradicional teria que mandar um e-mail, teria que mandar uma mensagem, falar com um líder, falar com um gestor. Hoje elas conseguem fazer toda essa movimentação de uma forma muito mais simples. Então, hoje a gente consegue solicitar movimentações hierárquicas através de bot. Hoje a gente consegue fazer esse atendimento de solicitação, seja uma inclusão de uma pessoa, de um beneficiário, a um plano de saúde, seja uma carta que ele precisa, seja uma dúvida que ele tem até do seu próprio Olerite. Isso vem tudo através da tecnologia que foi aplicado um dia para o Customer Experience para fora do Mercado Livre, a gente aplica isso dentro de casa também. Então, isso tem nos rendido muita satisfação entre os nossos colaboradores que têm muitas vezes ali seu atendimento provido em um espaço curto de tempo, ou até mesmo um autosserviço. Muitas vezes ele consegue seguir numa trilha ali, onde automaticamente a inteligência artificial, ali, todo o learning que a máquina já teve, já consegue responder para ele diretamente a necessidade dele, poupando o trabalho humano, a intervenção humana, e a gente consegue utilizar nossos recursos para atividades muito menos operacionais e muito mais estratégicas dentro do nosso RH. Então, o ganho que a gente tem da satisfação dos nossos colaboradores em recebendo uma informação fidedigna, recebendo uma informação correta dentro de um curto espaço de tempo, é tremenda. Maior ainda é a satisfação dos nossos colaboradores que deixam de fazer essas atividades por muitas vezes que eram tão operacionais e começam a se preocupar em trabalhar em outras melhorias, em trabalhar em outras frentes muito mais estratégicas, que vão impulsionar ainda mais o nosso nível de serviço. Então, eu acho que é um ganha-ganha gigantesco utilizar a IA e qualquer outro tipo de tecnologia. Eu acho que hoje, novamente, muitas vezes eu costumo dizer que não precisa ser também reinventarmos aí seja o iPhone, né? Criarmos uma coisa muito mirabolante. Acho que tem coisas hoje muito simples que a gente consegue fazer usando a tecnologia que está disponível para facilitar bastante a vida dos nossos colaboradores, a vida dos nossos profissionais e servir uma melhor experiência. Minha próxima questão era realmente sobre de que forma isso impacta a experiência dos colaboradores, mas acho que está super respondido, assim, né? A tecnologia, ela vem, não só a IA, mas todas as tecnologias que são bem aplicadas, como você citou o exemplo do chatbot para questões operacionais, né, dentre outras, elas ajudam muito o colaborador porque realmente liberam um tempo ali de um trabalho que demanda muita atenção para que o colaborador consiga focar em coisas mais estratégicas ou até em testar coisas novas, né? Então, acho que a experiência dos colaboradores com o uso das tecnologias, às vezes, assim, a gente vê por experiência própria que existe uma certa resistência, mas depois de um tempo, quando a tecnologia ela é bem aplicada, o colaborador consegue visualizar que aquilo, na verdade, veio para ajudar ele a liberar tempo para que ele consiga desenvolver outras atividades. E aí, quando a gente aplica a tecnologia, eu acho que a gente tem também um aumento de volume de dados, né? Então, coisas que antes a gente não conseguia medir, como, por exemplo, o
tempo que eu gasto numa atividade específica, ou quantas vezes um documento vai e volta, né? Eu acho que tudo isso a gente consegue quantificar também quando a gente aplica alguma tecnologia, seja para aprimorar um processo, seja para criar um novo processo. E como que vocês têm trabalhado também com esses dados que a tecnologia está trazendo, né? Em prol de uma melhor gestão de pessoas, enfim, se você puder dar alguns exemplos, de como esses dados que a tecnologia gera no dia a dia têm auxiliado vocês não só a ter uma melhor tomada de decisão, mas também a aprimorar os processos. Não. Analytics é algo que está aqui no nosso DNA. A gente, para toda tomada de decisão, a gente até costuma dizer, não venha para uma reunião com poucas informações. Você tem que ter bastante informação, bastante dado, bastante cruzamento entre informações, para que a gente consiga alavancar ou seguir com uma agenda, né? Então, é ótimo a gente ter tudo isso muito mapeado, a gente ter tudo isso muito pautado para fazer as perguntas certas. Eu acho que mais do que ter um grande banco de dados é saber fazer as perguntas para extrair o melhor dele, né? Então, hoje a gente tem várias frentes olhando para analytics, então a gente faz cruzamentos de absenteísmo, a gente faz cruzamento de turnover, a gente faz cruzamento de performance de liderança e performance dos profissionais, com uma grande e vasta base de dados que a gente vai coletando de todas as fontes. Um momento que você até comentou sobre documentos, a gente tinha um processo muito moroso que era olhar documento por documento na admissão das pessoas. Então, a gente implementou uma ferramenta para fazer a validação por OCR. Isso nos tirou assim, um trabalho operacional gigantesco que não agregava valor. E hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala, gente, a gente fazia isso manual mesmo, sabe? A gente aprendeu tanto com isso que parece que agora é algo corriqueiro, né? Mas não, é uma tecnologia que a gente traz na nossa pauta e vê o quanto isso conecta. E aí, falando até de um case que a gente tem aqui, recentemente eu assumi uma frente também dos fretados de todo o Mercado Livre. Hoje eu tenho dados super apurados da geolocalização de todos os nossos colaboradores, de qual a melhor rota que esse colaborador tem para ser realizada. Hoje eu consigo, no momento da contratação, já saber se eu tenho disponibilidade de assento para essa pessoa nessa rota e qual o tempo de trajeto que essa pessoa vai ter até a localização de trabalho. Então, isso impacta diretamente na experiência do colaborador, na minha perspectiva também, se eu preciso estandarizar, se eu preciso aumentar a minha frota, se eu preciso aumentar as minhas linhas. Então, quanto mais dados eu tenho conectados, mais insights eu tenho, mais preparado eu consigo estar para o futuro. Então, hoje, desde o momento que o profissional se candidata a uma vaga, eu já consigo trazer uma perspectiva de quais são as posições que eu tenho dentro de um fretado, quais os turnos que eu consigo atender. Se eu não consigo atender, eu já consigo acionar o fornecedor para me disponibilizar mais rotas, mais ônibus. Então, a IA nos ajuda e dados nos ajuda a ser mais preditivos do que reativos. Então, isso para a gente é essencial para uma tomada de decisão, seja de uma abertura de um novo site, seja para a abertura de uma nova linha de serviço. A gente tem isso muito pautado em analisar todos os cenários possíveis e imaginários para se tomar uma melhor decisão. Claro, talvez tomamos decisões com base nos dados que a gente tem. A gente costuma falar que quando a gente tem todos os dados, se a gente esperar todos os dados para tomar uma decisão, talvez a gente não tome a decisão. Então, vamos com os dados que a gente tem nas nossas mãos, a gente consegue tomar uma decisão e depois ir aprimorando essa decisão com mais dados, com mais informações que a gente tem no dia a dia? Sim, então vamos seguir em frente. Então, é muito importante para a gente no RH e você aplica isso em várias frentes, né? Trazendo um outro case que a gente está testando ainda, não posso dizer que a gente está implementado 100%. Hoje a gente está testando dentro dos nossos refeitórios uma tecnologia que a câmera, a gente ensinou para a IA que ela teria que entender o que é uma bandeja, e ela está aprendendo, ela aprendeu o que é uma bandeja, então ela conta as bandejas que passam pelo refeitório. Assim, eu consigo ter controle de gestão de quantas pessoas entraram dentro do refeitório através de uma catraca, que é o jeito mais convencional de ter, e quantas pessoas passaram ali com uma bandeja, fins de controle, fins de verificação. Então, são tecnologias que talvez há algum tempo a gente pensaria que são milhões de reais. Não é, gente, está muito mais simples e muito mais no nosso dia a dia do que vocês possam imaginar. Acho que a tecnologia avançou e deu a possibilidade de todos, a facilidade de todos poderem buscar, independente talvez do custo que esteja envolvido. Hoje a gente tem tecnologias muito baratas disponíveis no mercado que podem nos ajudar. Talvez quebrar um pouco da barreira que somente as grandes empresas poderiam fazer, somente as empresas com grande poder financeiro poderiam. Hoje, por um custo muito acessível, a gente consegue desenvolver novas tecnologias.
Assim, dados, a gente está falando aqui de RH, mas dados não só para RH, né? Acho que estou aí alguns exemplos do fretado e com certeza a questão de entregas, né? Fretes, enfim, armazenagem, tudo isso a gente precisa ter o dado para tomada de decisão, né? Então eu acho que o dado ele vem para agregar em todos os pontos e exatamente isso que você falou, assim, não posso tomar decisão baseado em achismo, né? Eu preciso ter um dado, mas também não posso esperar ter todos os dados para tomar uma decisão. Eu acho que os dados eles vão se construindo e se aprimorando ao longo da jornada. E em relação ao futuro, quais oportunidades que a tecnologia proporciona à gestão de pessoas? Assim, o que você vê falando aí nos próximos 5, 10 anos? Eu sei que é um tempo longo pelas mudanças que a gente está tendo, mas como que você vê as oportunidades que a tecnologia vai proporcionar para a gestão de pessoas e para a gestão de colaboradores e enfim, toda a gama de bem-estar que a gente tem, né, quando a gente fala de gestão de pessoas, gestão de colaboradores, esses exemplos que você citou, quais oportunidades que você acredita e visualiza para o futuro? Olha, eu vejo com muito otimismo a tecnologia vindo para nos ajudar em vários aspectos, até em questões de saúde mental, em questões de well-being. Então, acho que olhando para o futuro, eu vejo a tecnologia tirando muito da parte operacional nossa, muito da parte que talvez nos coloque em risco, nos coloca numa situação talvez mais frágil, para que a gente tenha, talvez, aí dentro dessa perspectiva, mais tempo, né, para poder nos cuidarmos, poder ter uma saúde mental melhor, uma saúde física melhor. Então, eu vejo ele tirando muita coisa operacional do nosso dia a dia que hoje ainda nos toma, e dando para a gente a possibilidade de estar mais conectado com outros temas de well-being. Então, eu sou super otimista com tecnologia, acho que já tirou bastante coisa operacional da gente, e cada dia mais vai tirando mais coisas operacionais. Isso não quer dizer, para quem está assistindo, que isso vai tirar os nossos empregos. Eu vejo super pelo contrário. Isso vai te trazer mais oportunidades de trabalhar em coisas mais interessantes, em coisas mais importantes e que vão fazer uma grande diferença não só para você, mas talvez para o mundo. Eu vejo com grande otimismo toda essa tecnologia. Não vejo, novamente, uma situação de redução de trabalho. Até quando você olha os dados aí, hoje só tem aumentado a quantidade de demandas por profissionais, claro, com uma qualificação um pouco mais diferenciada. E isso é um efeito contínuo. Sempre a gente vai estar precisando de profissionais, talvez com outros skills diferentes do que a gente tem hoje, mas sempre a gente vai precisar de mais e mais profissionais para se trabalhar e dentro de outras habilidades que hoje talvez a gente não tenha desenvolvido ainda. Se a gente dissesse há alguns anos atrás que a gente fosse trabalhar com inteligência artificial em 2024, 23, 25, a gente iria pensar que estava, sei lá, falando de um filme, né? Mas hoje em dia é uma coisa que está super na nossa realidade. Muito bom, Rogério. A gente chegou ao fim aqui do nosso tempo. Agradeço demais pela sua participação e tudo que você compartilhou aqui hoje. Queria deixar aí um minutinho final para você deixar uma mensagem aí de agradecimento. Fica à vontade para fazer alguma colocação também. Legal, vamos lá. Eu acho que assim, novamente, a IA veio e veio para ficar, para trabalhar, mas acho que o ponto principal é sempre a gente vai precisar do ser humano a tomar a decisão. Ela vai te trazer os dados, ela vai te trazer as informações, ela vai facilitar a sua rotina, mas sempre o papel do humano vai ser essencial para qualquer tomada de decisão, para qualquer necessidade. Então, assim, muitas vezes eu escuto pessoas tendo talvez pensamentos um pouco mais contrários sobre as facilidades que vão gerar a IA, e eu sou muito mais um entusiasta da IA em dizer que isso vai facilitar a nossa vida e não vai tirar de forma alguma o nosso trabalho. Sempre vai ser essencial ainda a intervenção humana para que a gente faça aí a melhor escolha, o melhor trabalho. E para finalizar, é agradecer novamente a participação aqui. Eu fico super feliz pelo convite. Espero que tenha atendido as expectativas de todos aqui com esse bate-papo super tranquilo, super gostoso. E contem comigo no que for necessário aí. Estou super à disposição. Legal, obrigado, Rogério. Obrigado aí por trazer o exemplo do Mercado Livre. Para você que nos acompanhou até aqui, continue com a gente nos próximos episódios e até a próxima.